Esse é o Rio ETEC, voltando aqui da Web Summit Rio, e eu tô com a Babi Bono, que vai falar sobre um projeto muito bacana. Primeiro ela vai explicar da onde ela veio e como ela trabalhou até agora e teve uma mudança na sua vida aí que tem a ver com esse projeto, é consequência disso, né, Babi? Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Bom, eu sou a Babi Bono, prazer. Sou cria do Morro do São João, na zona norte do Rio de Janeiro, jornalista, publicitária. Trabalho há quase 20 anos aí com estratégia criativa, internet. E já trabalhei com marcas, agências, sempre ajudando a construir narrativas, conteúdo para essas marcas. E tem aí 4 anos que eu fundei a Leme Cria, que na verdade é um hub, a gente funciona como um hub articulando parceiros, coletivos, inovadores, ativistas, criadores, para construir as narrativas de mundo que a gente quer ver. Eu acredito que as marcas, as organizações, elas têm um papel importante também em formação, em cultura, né? Essa economia criativa, ela gera pauta. E quais são as conversas que essas marcas estão provocando? Então a Leme vem para ajudar a gente a se conectar muito com o que é preciso para essa Agenda 2030, porque a gente vem para esses eventos de inovação e aí parece que a cabeça está lá em 2050, mas tem uma urgência, né, sobre o uso dessas tecnologias, sobre como que a gente envolve as comunidades dos projetos, né, a própria sociedade dentro desses projetos. Então, o que eu faço há 20 anos para as marcas, que foi aí ajudar a contar boas histórias, hoje eu priorizo isso em projetos de inovação, de impacto, de entretenimento. Legal. Aí eu queria saber duas coisas, duas perguntas em uma. Uma é como as marcas estão reagindo a isso, a essas demandas, a essas propostas, e em relação ao passado, se há um maior acolhimento desse tipo de temática, e falar um pouco assim da diferença, né, da criatividade nas comunidades, e principalmente ligadas à tecnologia. A gente está no evento de inovação e tecnologia, que eu imagino que mudou muito de 10 anos para cá. Acho que o pessoal hoje tem muito mais acesso do que tinha, não é o suficiente, está longe de ser o suficiente, mas você deve ter vivido, né, também um pouco essa mudança, né? Eu acho que a gente ainda assim engatinha em alguns processos. Eu acho que precisa de coragem. Eu falo muito que hoje em dia quem realmente está fazendo inovação são marcas muito corajosas, ou seja, são pessoas corajosas que estão por trás dessas marcas. Porque para a gente fazer inovação hoje, a gente precisa realmente furar a bolha, né? E descentralizar tanto o olhar de quem está construindo essa inovação, como os investimentos também. Então, eu falo muito que a gente trabalhar com tecnologia para a marca conseguir avançar para um lugar que o que ela constrói faz sentido para a comunidade dela. E aí tem uma série de estudos e pesquisas aí que falam que a gente está vivendo uma falência de confiança nas instituições, né? As pessoas não confiam na imprensa, não confiam no governo, e estão transferindo para as marcas esse lugar do conteúdo de verdade. Então, é a partir de um conteúdo que uma marca gera que as pessoas se conectam com ela e estão esperando que essas marcas sejam o que a gente chama de legislative brands. Só que para abraçar esse lugar, principalmente aqui no Brasil, você precisa se articular com um universo de ecossistema e inovação que pulsa muito hoje em dia até nas periferias. Então, a minha provocação com todos esses eventos que a gente vem acompanhando, o South by Southwest, o Web Summit e tantos outros, é que não necessariamente é o norte global que está pautando essa inovação. Mas se você vai ver o Brasil Core, ele vem das periferias, ele vem dos crias. Então a nossa criatividade, ela está muito nos territórios, porque hoje a tecnologia chegou. Então o que mudou, eu acho, nesses últimos 10 anos, é exatamente esse acesso a essa tecnologia. Eu sou de uma geração que você dá certo era sobre você sair do território, você sair da sua comunidade, você sair da favela, da quebrada e ainda levar toda a sua família junto. Hoje eu vejo uma geração que trabalha comigo, que tem 20 e poucos anos, que eles não precisam se adequar, que eles conseguem atuar e articular e impactar a partir do que eles já fazem, porque eles têm todas as ferramentas na mão. É claro que a gente está falando ainda de acessos muito difíceis para a maioria da população, mas hoje, o Rio, por exemplo, várias favelas do Rio de Janeiro são vanguardas em tecnologia. Você trabalha com uma galera, você chega lá e conversa, não precisa explicar o que é o ChatGPT. Está todo mundo usando, tem muita gente usando.
esses inovadores que eu estou falando para vocês que têm 20 e poucos anos. E essa galera está construindo um metaverso que fica de pé. E acho que é meio por aí esse caminho, sabe? E vamos falar agora do seu projeto, né? Você tem um projeto que é um hub, explica pra gente qual é a finalidade e em que estágio está. Então, nasceu o Conecta Cria, que é exatamente para a gente poder conectar a criatividade dos inovadores do mundo todo com os inovadores das periferias. Veio de um incômodo de cobrir esses eventos internacionais e tanto ver que a nossa delegação não conversava com o que é esse Brasil real e ao mesmo tempo também não ver esses inovadores, né, que eu estou te contando aqui, como o coletivo da 2050, que tem na favela de Santo Amaro, como a galera que criou o CEP Vertical na Rocinha e tantos outros, né, no Brasil todo, espalhados por aí, que já estão pautando inovação, que poderiam estar nos palcos dos principais eventos do mundo. E eu contava essas histórias e comecei a ouvir os futurologistas falando: não tenho resposta para isso, não tenho resposta para aquilo. Eu falei: peraí, mas a gente tem. Então, o Conecta Cria, ele vem para a gente criar esse espaço de troca de saberes. Ele acontece dentro dos territórios. No Rio de Janeiro vai acontecer na comunidade da favela de Santo Amaro, em parceria com o coletivo da 2050 e com o Instituto Ademáfia também. Em São Paulo, a gente tem a parceria da Juntos Educação. Então, em cada lugar por onde a gente passa, a gente tem articuladores locais que estão com a gente e a gente cria os nossos painéis. A gente olha para o que os eventos endereçaram, mas a gente coloca essa economia criativa e esses inventores, inventivos, inovadores que vêm das periferias para falarem que transformações a gente está colocando em pauta aí para essa agenda 2030, 2050. Muito legal. Babi, antes de terminar, queria que você falasse do que você está fazendo na Band News. Você tem um videocast. Fala para o pessoal aí. Bom, todo mundo convidado. A gente tem o Falando de Propósito, em parceria com o Senac, com a Band, que é um projeto de educação super interessante, onde a gente está exatamente falando de quais são as habilidades que a gente precisa para esse mundo, para essa Agenda 2030, como a gente conecta esse futuro do trabalho com as habilidades que o mundo precisa para a gente poder seguir adiante. Então, passaram por lá nomes incríveis, a gente já está na segunda temporada e teve uma temporada especial que aconteceu no Senac Summit do ano passado. E a gente tenta conectar também as nossas pautas locais com educação e com inovação. Então, a nossa última temporada, inclusive, teve o carnaval como gancho, mas para a gente falar de indústria criativa, né? Hollywood achou um jeito de contar histórias. Por que o carnaval não é o nosso jeito também de contar histórias? E aí, a partir dele, a gente vai costurando de inteligência artificial, a educação, impacto, sustentabilidade. Então, colhem lá no Falando de Propósito, aperta o play, está em todas as plataformas, venham ouvir a gente. Babi, muito obrigado pela sua participação. Olha, isso aí que ela falou está no nosso canal do YouTube. Dá um pulo lá, dá uma olhada que vale a pena e a gente volta já. Obrigada a você.